Nossos pensamentos moldam a realidade, mas, muitas vezes, essa realidade é distorcida por nossas expectativas. Você pode acreditar que está fracassando, que alguém não gosta de você ou que perdeu uma oportunidade, quando, na prática, as coisas estão indo muito melhor do que parecem. Nosso cérebro cria essas ilusões não para te prejudicar, mas para te proteger, e isso está ligado a algo chamado de sistema reticular ativador, um filtro mental que decide onde colocar a atenção. O problema é que esse filtro, que antes ajudava nossos ancestrais a detectar perigos, hoje costuma falhar. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas especialmente em quem tem sintomas de TDAH, mesmo que não diagnosticado. É aí que surgem 5 distorções cognitivas sorrateiras capazes de manipular a forma como enxergamos o mundo e nos leva a agir de modo que transforma medos em realidade. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo, então vem comigo! Você já percebeu como às vezes a nossa cabeça parece contar uma história que não bate com a realidade? É como se estivéssemos assistindo a um filme de terror dentro da mente, enquanto, lá fora, as coisas não estão tão ruins assim. Acontece com todo mundo, mas se você tem sintomas de TDAH, essa sensação pode ser ainda mais intensa. Mas e se eu te disser que existem formas de desmontar essas armadilhas mentais, recuperar a clareza e finalmente viver com mais leveza? Vamos ver como? A vida com sintomas de TDAH pode parecer uma maratona dentro de um labirinto. Muitas curvas, caminhos que parecem sem saída e uma sensação constante de que você está ficando para trás. Mas a verdade é que muitas vezes essa sensação não reflete a realidade. Nosso cérebro tem um jeito curioso de manipular as informações e transformar pequenos tropeços em grandes desastres. É como se a mente, tentando nos proteger, acabasse nos colocando numa bolha de insegurança e medo. O curioso é que essa proteção não é contra monstros reais, mas contra monstros inventados pelas nossas interpretações. E adivinha? Quanto mais acreditamos nesses monstros, mais eles crescem. Um dos primeiros truques que o cérebro usa é o famoso drama antecipado. Antes mesmo de a situação acontecer, você já imagina o pior. Vai apresentar um trabalho, conhecer alguém novo ou tentar uma oportunidade e a mente já sussurra: vai dar errado. Esse tipo de pensamento é como carregar um guarda-chuva dentro de casa com medo de uma tempestade que nem começou. Se isso já é ruim para qualquer pessoa, para quem tem sintomas de TDAH, a intensidade dessas imagens mentais é tão forte que o corpo reage como se o perigo fosse real. É coração acelerado, mão suando, respiração curta. E no final, quando nada de catastrófico acontece, sobra apenas o desgaste emocional. Outro ponto importante é que essas interpretações exageradas se alimentam de emoções profundas. É como se o volume do emocional estivesse sempre no máximo. O que para outras pessoas já é um incômodo, para quem tem sintomas de TDAH pode parecer uma bomba nuclear. Perder um prazo ou esquecer um detalhe simples se transforma em um atestado de fracasso. Isso cria um ciclo difícil. Quanto mais você teme errar, mais tenso fica. E quanto mais tenso, maiores as chances de errar. É como tropeçar justamente porque estava olhando demais para os próprios pés. E aqui surge uma outra pergunta que vai nos fazer pensar. Se o problema não está apenas nos fatos, mas em como o cérebro interpreta esses fatos, então, como exatamente essa distorção acontece dentro da nossa mente? A resposta está na forma como o cérebro organiza e filtra as informações. Imagine que você tem um filtro interno que escolhe o que merece destaque. Para quem tem sintomas TDAH, esse filtro pode ser meio preguiçoso, às vezes desajustado, e acaba destacando justamente o que não deveria. É como se você tivesse um editor de vídeo interno que só corta as cenas ruins e repete em loop os momentos de falha, deixando de fora todos os instantes de sucesso. Isso gera uma distorção chamada leitura da mente, quando você tem certeza de que sabe o que os outros estão pensando, e claro, nunca é coisa boa. Se alguém demora para responder uma mensagem, a conclusão automática é: pronto, essa pessoa não gosta mais de mim. Se um colega não sorriu de volta, a interpretação vira: devo ter feito algo errado. O cérebro preenche as lacunas da realidade com suposições negativas.
E quanto mais essas suposições se repetem, mais parecem verdade. Com o tempo, você começa a se afastar de pessoas ou se comportar de forma defensiva, o que, ironicamente, afasta mesmo quem queria estar perto. Outro truque mental é a generalização. Um único erro passa a definir toda a sua identidade. Se esqueceu de pagar uma conta, já vira "eu sou desorganizado para sempre". Se não conseguiu entregar algo no prazo, já aparece o rótulo "sou incompetente". Esse exagero ignora completamente os acertos, como se a vida fosse medida só pelas falhas. Para o cérebro de quem tem sintomas de TDAH, é difícil enxergar nuances, e por isso, um único tropeço ganha o peso de uma montanha inteira. Isso já aconteceu com você? Mas tem uma pergunta ainda mais intrigante que precisamos fazer. Se o cérebro insiste em deletar os momentos positivos e aumentar os negativos, como é possível quebrar esse padrão sem cair na mesma armadilha? A boa notícia é que sim, dá para quebrar o ciclo. E a chave está em perceber quando o cérebro está apagando as vitórias e ampliando os fracassos. Essa distorção é como ter um arquivo cheio de conquistas e realizações, mas com a função ocultar ativada. Você até recebeu elogios, finalizou tarefas importantes ou tomou decisões acertadas, mas tudo isso desaparece da memória ativa, restando apenas a lembrança dos erros. É como se alguém só guardasse os recibos das dívidas e jogasse fora os comprovantes de pagamento. Quando o cérebro filtra só o que dói, o próximo passo é cair na armadilha da comparação. De repente, você olha para o lado e tem a sensação de que todo mundo está avançando mais rápido com menos esforço. Surge então o famigerado "eu deveria". Eu deveria ser mais produtivo, eu deveria conseguir fazer isso sem tanta luta, eu deveria ter minha vida organizada como aquela pessoa que vejo nas redes sociais. Só que o "deveria" funciona como um ladrão de energia, porque não parte do desejo, e sim da obrigação. E quando algo soa como obrigação, a motivação evapora, principalmente para quem tem um cérebro orientado por interesse e não por pressão. Esse jogo da comparação nunca tem vencedor. Enquanto você foca no que falta, deixa de enxergar suas próprias forças, talentos e conquistas. E essa sensação de estar sempre atrás alimenta ainda mais a ansiedade e a procrastinação. No fim, a mente cria um cenário onde você nunca está à altura, quando, na prática, está apenas ignorando o que já fez e pode fazer. E agora surge a questão essencial. Se sabemos que o cérebro pode distorcer tanto assim a realidade, quais ferramentas práticas existem para retomar o controle e não cair mais nessas armadilhas? Existem sim ferramentas poderosas e o mais incrível é que elas não exigem nada fora do alcance. A primeira é desenvolver a habilidade de checar evidências. Sempre que a mente trouxer uma conclusão negativa, faça a pergunta: o que prova que isso é verdade? O que prova o contrário? Esse simples exercício corta o combustível da distorção e abre espaço para uma visão mais equilibrada. A segunda ferramenta é treinar o foco nas pequenas vitórias. Pode parecer clichê, mas anotar diariamente até os menores avanços funciona como um antídoto contra a função de deletar as conquistas. Ao registrar cada passo, você cria um arquivo real, impossível de ser apagado pela memória seletiva. Com o tempo, essa prática fortalece a autoconfiança e reprograma o cérebro para enxergar progresso em vez de fracasso. E a terceira é substituir o "eu deveria" por "eu escolho". Em vez de "eu deveria fazer exercício", dizer "eu escolho me movimentar porque me sinto melhor depois". Essa simples mudança de linguagem devolve a sensação de controle e ativa a motivação genuína, movida por interesse e não por obrigação. Na minha opinião, entender essas distorções não é apenas um detalhe psicológico, mas um divisor de águas. Porque quando você percebe que não precisa acreditar em cada pensamento que surge, abre-se uma porta para viver de forma mais leve, autêntica e cheia de propósito. Lembra que a nossa pergunta inicial era: será que a nossa mente está nos enganando? A resposta é sim. Mas a boa notícia é que temos como desmascará-la e virar o jogo a nosso favor. E para isso, podemos usar as ferramentas que discutimos agora há pouco. E mais que isso, nos autoconhecer e usar nossa criatividade. Se esse conteúdo fez sentido para você,
Quero te convidar a continuar essa caminhada comigo. Inscreva-se no canal não como quem aperta um botão por obrigação, mas como quem escolhe fazer parte de uma comunidade que entende suas batalhas e celebra cada vitória ao seu lado. Aqui, cada passo é reconhecido e ninguém precisa enfrentar o labirinto sozinho.